Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ciola. E esse é o Posso Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, pós-faceiras, pós-faceiros e pós-faceires. Estamos muito felizes em receber no Posso Fácil, nesse segundo episódio da quarta temporada, a escritora Lilian Sais. Lilian, seja bem-vinda ao Posso Fácil. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Lilian, eu conheci teu trabalho por meio do Marcelo Labs. Ele um dia tinha escrito uma crônica e tinha eu usei uma metáfora da baleia. E aí ele falou assim: Carol, tem uma amiga minha que tem um podcast chamado Todos os Ontens, tu vai gostar bastante. E aí eu fui atrás desse podcast e acabei depois lendo suas poesias. Eu li mais o teu trabalho de poesia e o funeral eu comecei toda metade ainda. Mas eu adoro o seu trabalho, assim, né? Assim, acho muito bonito, assim, a forma como tu escreve, a forma da tua poesia. E aí recomendei pra Stephanie, ela também leu, gostou, e a gente pensou, vamos convidar ela pro Posso Fácil. Que legal, que coisa, né? Eu acho até que em algum momento você tinha me contado dos Todos os Ontem, a gente trocou mensagens, não foi? Lá atrás, assim. Faz tempo, acho que faz uns 2 anos, eu acho, né? Então, e foi que coisa, né? Foi na pesquisa para o Funeral da Baleia, para o romance, que tinha tanta coisa legal sobre baleia que eu descobria. E aí eu falei, gente, não tem a ver com romance. Aí eu fui separando em arquivos, e isso gerou Todos os Ontens, o podcast, e o livro de poemas Uma Baleia Nunca Dorme Profundamente, a partir dessas pesquisas pro Funeral da Baleia. Tá, que legal. E eu achei super curioso ver porque na contracapa do Funeral da Baleia tem uma fala do Marcelo Labs, né, sobre o teu livro. Assim, eu não sabia também, me pegou de surpresa. Foi a Carol que recomendou para mim, mas eu não sabia que era o Labs que tinha recomendado para ela. Achei muito legal como as indicações vão circulando, né? Pois é, eu pedi, quando eu terminei de escrever o livro, eu fiquei me perguntando assim, né, sei lá, quem que poderia se conectar com o livro de alguma forma. Eu sou bastante fã do trabalho do Marcelo Labs. E ele tem toda uma questão com o luto, ele também estava investigando a mesma coisa, né, sob outra perspectiva, assim. E aí eu perguntei para ele se ele leria e toparia escrever uma frase para eu colocar na quarta capa. E aí ele super topou, assim. Eu já fiz aquela... Sabe quando você faz aquele convite já se desculpando, assim? Tipo, eu sei que não tem tempo, eu sei que o livro é longo, mas tipo, eu preciso, né? Tudo bem se não der. E aí ele super topou, assim, mandou super rápido, e eu fico feliz de ter essa visão dele do livro aqui na quarta capa do Funeral. Muito massa. Até quem estiver chegando no Posso Fácil agora, assim, por causa de você, a gente fez um episódio com o Marcelo Labs na temporada passada, então, né, se as pessoas quiserem ouvir, ele é incrível, né? O Marcelo recebeu a gente na casa dele aqui em Floripa, a Carol é super amiga dele, foi muito legal, assim, e a gente falou muito sobre luto, muito naquela conversa. Foi uma grande. Só faltou chorar, né, Carol? Enfim, a gente já foi entrando no livro e a gente nem te apresentou. Então eu vou ler aqui uma pequena apresentação tua, que eu peguei do site, e depois eu vou pedir que você complemente, dizendo como que você costuma se apresentar e tal, tá bom? A Lilian Sais é poeta, romancista e atua como editora de texto e de conteúdo. Também produz e roteiriza o podcast Como um Poema, que investiga processos criativos e poetas contemporâneas. É doutora em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo e foi professora do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Publicou em poesia a plaquete Passo Imóvel, em 2018, pela editora Cozinha Experimental, e os livros Acúmulo, também em 2018, pela editora Patuá, Uma Baleia Nunca Dorme Profundamente, em 2021, pela editora Hecatombe, e Motivos para Cavar a Terra, em 2022, pela CEP Editora,
e o livro foi vencedor do Prêmio CEP Nacional de Literatura. O primeiro romance, O Funeral da Baleia, foi contemplado pelo PROAC 2020, publicado em 2021 pela Patuá, e foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2022, na categoria Melhor Romance de Estreia. Além de eu pedir, Lilian, o que mais que você diz sobre você, eu quero saber, e tu já tinha começado a falar ali, por que a baleia? Porque essa figura que está presente aí em 2 pelos livros, nos títulos já, né, e é tão marcante. Então, conte sobre você e conte sobre a baleia, por favor. Bom, eu me apresento dizendo que eu sou Lilian. Eu não falo muita coisa, assim, acho que você fez uma apresentação tão completa, assim. Eu tenho essa coisa do podcast, é uma coisa que eu gosto de falar, assim, que é esse podcast como poema que eu tô produzindo. Já a gente vai para a 4ª temporada também esse ano, e que investiga assim os processos criativos e as trajetórias das poetas contemporâneas, assim, né, que a gente consegue ter acesso. Então é uma coisa que eu tenho aprendido muito assim com as entrevistas, tem sido bastante bacana de fazer. Agora, a baleia, eu acho que começou porque eu queria falar sobre a morte de uma mãe. E eu queria investigar esse tema desde que a minha mãe morreu, né? Isso foi em 2008, que eu comecei a tentar esboçar um livro. E não conseguia. Não conseguia achar vocabulário para dar conta da morte de uma mãe, assim, né? E aí eu comecei a voltear e buscar campos imagéticos, metáforas, alegorias, pesquisar coisas. E aí eu me dei conta que a minha referência de morte, a minha primeira referência de morte tinha sido uma baleia encalhada. Porque eu fui criada numa cidade litorânea, aqui do litoral norte de São Paulo, e uma baleia encalhou, ela encalhou já morta, já em estado de decomposição. E aí eu costumo brincar assim que eu tive contato com a morte assim no seu estado mesmo de putrefação, né? Aquela morte que não é a morte da mocinha da novela das 9, que é toda bonitinha, é a morte mesmo que fede, que causa que muda toda a logística em volta, porque a baleia ela era muito grande quando ela encalhou. E aí a cidade não dava conta do que fazer com a baleia. Então ela ficou encalhada, tipo, 1 semana, né? Eu até achava que era mais, assim. Depois, quando eu estava pesquisando pro Todos os Ontens, que esse é um dos casos que eu relatei lá no podcast dessa baleia, aí eu percebi, assim, que tinha sido só 1 semana, porque na minha memória era 20 dias. Porque toda a área em volta, quilômetros, fedia, né? Nossa. E aí a partir dessa, eu falei assim, nossa, acho que a minha primeira referência de morte é essa baleia. E aí eu comecei a pesquisar sobre baleia. Eu falei assim, quem sabe eu acho alguma coisa por aqui. E aí começou, né? E aí eu percebi, assim, que eu gosto de pensar na baleia e tudo mais, mas ela tá sempre, quase sempre, sobre a terra, assim, sabe? Ou no lugar que dá para você sentir o peso, assim. Eu acho que é uma coisa muito sobre leveza e peso, e acho que eu tento achar minha literatura entre essas duas coisas, assim, sabe? Até eu ia começar falando sobre os podcasts, mas acho que vamos já falar do seu livro de poesia, né? De uma baleia nunca dorme profundamente. Eu terminei de ler ontem o seu último livro, né, ali do Motivos para Acabar a Terra, e achei interessante, né, porque numa baleia nunca dorme profundamente tem uma questão de gênero bem marcada ali, né, e no Motivos para Acabar a Terra também tem, mas também tem a questão do luto ali, né. Os bebês que ainda não sabem, as crianças conhecedoras dos boatos, os adultos que carregam todos na memória e também os velhos, que não mais se lembram. Observam as covas cavadas em número recorde e buscam mentalmente, mesmo sem perceber, a rota de fuga.
Motivos para Cavar a Terra, de Lilian Sais. Primeiro, minha pergunta, que é, agora que tu estava falando sobre o livro, que eu mudei tudo que eu ia perguntar, mas primeiro, tu estava pensando já em escrever um romance, quando tu pensou em escrever sobre a perda da sua mãe, já um romance, e aí tu começou ali pela poesia mesmo, e depois queria que tu falasse um pouquinho sobre os 2 livros de poesia, né, como que surgiu as ideias e um pouquinho sobre o que cada um trata, né? Então, um pouco depois que a minha mãe morreu, em 2008, eu abri um arquivo, escrevi 2 parágrafos e eu falei assim, bom, isso aqui vai ser um romance. Eu não achava que eu fosse capaz de escrever poesia. E aí, é engraçado, porque daí eu fiquei, na verdade, 13 anos para escrever esse romance, porque ele lançou só no finalzinho de 2021, né? E aí, antes disso, eu acabei começando a escrever poesia e publiquei poesia. Então, as pessoas me perguntam muito, como é que é para uma poeta escrever romance? E eu fico assim, como é que para uma romancista escrever poema? Mas isso é sempre uma coisa assim, do intergênero, assim, sabe? Porque eu acho que a minha prosa, ela pode soar muito poética, ao mesmo tempo que alguma coisa que eu faço de poesia pode soar meio prosaica em determinados aspectos, assim. Então, eu acho que eu tô sempre nessa coisa meio que tentando chegar no limite das coisas, assim, sabe? Assim, qual que é o limite da prosa? Qual que é o limite da poesia? Qual que é o limite do... Assim, numa Baleia Nunca Dorme Profundamente tem uma questão de gênero mais marcada, temática, e eu acho que no Motivos para Cavar a Terra, de alguma forma, assim, abriu, porque o livro abre com a imagem de uma coveira que na minha cabeça é Antígona, é uma Antígona contemporânea. A Antígona, para mim, é a primeira coveira da literatura universal, assim. Então, essa figura, e ela encontra um homem na beira da estrada e ele fica com medo dela, né? E aí, essa coisa de inverter um pouco os papéis, sabe? Assim, a mulher está naquela posição da coveira, na posição da poeta, depois, né, que fica procurando palavras para narrar certas coisas, e o homem com medo dessa figura, assim. Então, eu acho que talvez no Motivos para Cavar a Terra, essa questão de gênero, ela fica menos explícita no conteúdo, mas acho que ela está mais entranhada na forma, assim, sabe, do livro, do que ele está propondo, assim. Então, acho que são maneiras diferentes de trabalhar isso. Eu até li que você, acho que de uma entrevista, acho que tu deu para Pernambuco, se não me engano, falando que tu escreveu durante a pandemia esse livro, né, o Motivos para Cavar e para Cavar a Terra. E aí, mas que tu não queria que fosse exatamente um livro sobre pandemia, mas não deixa de ter aquela imagem, né, assim, das covas, das mortes, né. E como tu falou, assim, que o teu estilo é meio intergênero, né? Mesmo dentro da poesia, tu também tem diferentes formatos ali, né? Assim, eu achei um livro bem forte, assim, intenso, assim. Eu separei vários, a gente vai, no final a gente vai ler, agora nessa temporada a gente vai fazer os trechinhos de alguns textos, né? E eu separei vários, porque eu achei todos muito... Parece assim que eles queriam muito dizer o sentimento que a gente estava de ver aquelas mortes, de ver aquelas perdas, das coisas de uma forma assim de você usar o cavar a terra como também querer esquecer e ultrapassar aquele momento, né? Não sei se tem a ver assim a minha interpretação, mas tu escreveu durante a pandemia e não, acho que se a gente for ler assim tempos depois desse livro, ele vai gerar vários significados, assim, não só... Se não dissessem que é durante a pandemia, acho que não fica tão marcado, assim, né? É super por aí mesmo. E nesse primeiro poema que eu estava comentando, que abre com a coveira, justamente, embaixo eu tinha colocado Brasil, janeiro de 2020, que eu acho que foi quando eu escrevi. E aí foi quando já estava diagramado que eu falei, não, tira. Porque eu achei que talvez fixar num local e numa data
pudesse reduzir um pouco os significados e fazer o livro ter uma leitura muito voltada só para a pandemia. A pandemia está no livro, mas ele não é só sobre a pandemia, ele é sobre uma série de outras coisas. E aí eu achei, assim, eu fiquei muito em dúvida até o final, assim, se colocava ou não esse Brasil, janeiro e tal. E aí, quando já estava diagramada, assim, tipo, última prova, podemos mudar para gráfico, vamos tirar essa linha. Porque achei que eu acho que é isso, assim, né? Eu gosto muito de pensar como ele vai ser lido, de repente, daqui a 20 anos, por uma geração que, de repente, não viveu a pandemia. Esperamos que nos próximos 20 anos, talvez a gente não tenha uma volta dessa pandemia, né? A gente não sabe como é que vai ser, a coisa ainda está acontecendo no mundo, no Brasil. Acho que é importante a gente ter essa coisa, mas sonhando, assim, que isso não aconteça, que a gente não vive uma pandemia de novo, assim, né? Nesses termos. Como ele vai ser lido, né, por uma geração que de repente não viveu isso? Eu até me arrepiei só de pensar em viver daquele jeito que a gente tava em 2021. Não. Deus me livre, assim, né, porque foi muito horrível. Enfim, vou entrar no funeral da baleia, tá? Eu gostei muito do livro, quero te agradecer por ter enviado pra gente, assim, eu adorei a história, eu super entrei em Assum Preto, né, que é a cidade onde a história se passa. E a gente já falou que ele tem esse elemento do luto, né, muito forte, mas também me tocou muito essa questão da volta para casa, sabe? E você voltar para casa dos teus pais, para casa onde você cresceu, né? Eu e a Carol, a gente também mora longe das nossas cidades, assim, e eu fiquei muito me colocando no papel daquela protagonista ali, assim, voltando para minha cidade, numa situação adversa, tendo que encarar coisas difíceis, assim. E até, acho que tem um momento que o pai dela fala para ela que achava que ela nunca ia voltar, né? Então, esse retorno, ele é uma coisa difícil, assim, né? Acho que tão difícil quanto sair desse ambiente é o retorno, né? E aí tem que encarar o luto e tem a baleia, né? E aí me chamou muita atenção, assim, que você cria um suspense ali, tem todo, tipo, o que tá rolando nessa cidade. E também porque tem um elemento que, para mim, a baleia me remete muito a um elemento fantástico da literatura, mágico, assim, né? Essa baleia que tá ali batendo o rabo, provocando pequenos tremores o tempo todo, assim, é uma coisa muito... Parece realismo mágico, assim, né? Tu se botar nessa situação. Só que no teu livro, as pessoas se acostumam muito rapidamente com isso que tá rolando, né? Se torna natural, elas normalizam aquilo, né? E aí deixa de ser mágico, né? Deixa de ser fantástico, não é mais extraordinário, vira parte do dia a dia, assim. Assim como o luto, né? A perda também, assim. Então, agora também tô ouvindo, a baleia fez todo sentido, né? Eu crescia e pensava muito nisso. Cada coisa só existe quando é pronunciada até o fim. Então, em nossa casa, muito eu já sabia por inteiro, mas não existia ainda, porque não se falava. O silêncio alonga tudo, minha filha, mãe me dizia, quando a sós. Com o silêncio, tudo se agiganta. Ela tá ali naquele ambiente. Então eu queria que você contasse como é que foi a construção dessa narrativa, né? Você já falou da onde que ela nasceu, né? A partir do teu luto, assim, também. Mas como é que tu foi criando esses personagens, o retorno para casa, né? Essa volta, a baleia ali, assim, como é que esses elementos foram se encontrando na tua história? Foi sofrido. Não foi um processo fácil, e é isso, assim, né? Ele envolveu muita reescrita, porque eu não chegava, eu até falei isso outro motivo para eu ter chamado o Marcelo Labs para escrever a quarta capa, que foi lendo um livro dele que eu percebi, assim, né, o Paraíso Paraguai, que eu percebi algumas falhas de uma das versões, assim, do Funeral da Baleia, na época que ele se chamava Nessa Casa Se Dorme Cedo, ele tinha outro nome, e só tinha a Joana como personagem e narradora, né, que é a filha, assim, essa filha que retorna, né. E aí, quando eu tava lendo Paraíso Paraguai, eu falei, nossa, eu preciso fazer dessa cidade um personagem também, sabe? Uhum. Eu preciso criar esse universo, assim, tava muito focado na Joana, assim. Era só uma pessoa caminhando no meio do nada, assim, sabe?
E aí, eu acho que isso fez eu meio que gostar do livro de novo. Falei assim, não, vou reescrever tudo. E aí, reescrevi, pensando em Assum Preto, né, nessa cidade, em que coisas insólitas acontecem, mas as pessoas se acostumam muito rápido a elas. E isso veio também, era uma vontade de alguma forma falar da pandemia, sabe? Porque a gente também foi se acostumando, né? A gente se acostuma a qualquer coisa, as coisas vão acontecendo e a gente vai se adaptando e se acostumando e de repente aquilo parece que você perde a noção do que é aquilo, né? E aí eu fiquei me perguntando isso, daí é uma cidade que de repente tem um terremoto com horário marcado, e uma cidade que de repente você tá cozinhando e aparece um boi na janela, e uma cidade que de repente, sabe, o que vai acontecer, né? Uhum. E aí tinha essa construção, assim. Um outro momento importante foi quando entrou esse outro narrador, né? O livro tem 2 narradores principais, um deles em primeira pessoa, que é a filha, a Joana, e entrou esse narrador em terceira pessoa para falar da figura do pai. E eu queria muito que esse pai fosse narrado, porque ele é um personagem que não tem uma eloquência, né, em termos de trabalho com a linguagem. Ele é aquela pessoa que faz, né? Ele é aquele homem rude, aquele homem que não sabe bem, não tem uma inteligência socioemocional, não tem uma forma de falar sobre a masculinidade, assim, né? Essa coisa meio que não se expressa, assim, né? E aí eu fui criando esse outro narrador, e aí no final das contas eu tinha um livro muito grande. Eu tinha um livro com umas 100 páginas de Word a mais do que o que foi para essa versão final, que foi no momento em que eu percebi que eu queria cortar assim, todo um plot que tinha com o prefeito da cidade, né? Essa coisa da pandemia tinha essa figura do homem político e como o que ele fazia em relação à baleia e tudo mais. E aí eu falei assim, não, eu acho que eu quero que essa baleia ela fique uma coisa mais lacunar, uma coisa que a Paloma pegou muito bem nas ilustrações, assim, né? Que a primeira ilustração da baleia, você vê uma baleia, você vê mais ou menos, você vê outras possibilidades, mas você vê bem uma baleia. Mas nas outras ilustrações, essa forma vai se perdendo. A baleia, ela tá em tudo e não tá em nada. Uhum. E eu queria chegar nisso, assim, nessa baleia que não é descrita. Essa baleia que você não tem uma cena de uma pessoa vendo essa baleia. Sim. Ela é um peso que paira. Ela é o peso que você segura num livro de capa dura, por exemplo. Por isso é capa dura, né? Dessa coisa de você ter um peso, assim, né? E aí eu cortei 100 páginas do livro. E resolvi trabalhar com a justaposição e com as lacunas, assim. E tu não deletou essas 100 páginas aí? Eu tenho arquivo com ela. Que pode, né? Vira um spin-off, né? Do Funeral da Baleia. Sim, quem sabe, né? O universo Assum Preto aí. Achei muito massa. Tu também agora ele tá no Spotify também, né? O livro, né? O Funeral, né? Tem um podcast que tem bastidores. É isso que eu queria falar, assim, tu tem o podcast, tem Todos os Ontens, e tem o Funeral da Baleia como um poema, né? Mas Todos os Ontens e o Funeral da Baleia, eles são um texto completamente diferente, assim, e é muito bonito também. É uma forma de literatura nova, assim, né? Como é que surgiu as ideias de fazer os podcasts? Tu escrever para podcast, assim, o que tu acabou adaptando, assim, da tua escrita pro áudio? Eu acho super complexo essa coisa do áudio, assim, porque tava, assim, o meu companheiro, o Ricardo Teto, ele é escritor e trabalha com podcast, e aí eu conheci podcast mais ou menos em 2017, por intermédio dele. Eu não era um ouvinte, assim, de podcast, e eu acho tem várias coisas que me chamam muito a atenção no podcast. Uma delas é
o quanto que a imaginação joga. Porque, assim, é diferente se essa entrevista aqui, ela for filmada com a imagem, né? Você olha para uma pessoa e você já tem uma imagem do que ela seja, por estruturas sociais. Então, vão me ver uma mulher gorda, isso já faz a pessoa ter uma visão de quem eu seja, de uma determinada forma, tal. Quando você tem o áudio, você tem muito mais essas lacunas, né, para preencher, assim, né, de imagem e tudo mais. Então, isso eu acho muito interessante. Quando eu comecei a estudar narrativa, isso já, assim, com 17, 18 anos, eu lia muitas coisas de roteiro, né, fiz cursos de roteiro para cinema e tudo mais. E aí, eu fiquei muito interessada em como funcionaria o roteiro para o áudio, assim, né? E aí é isso, na pesquisa pro romance, teve coisas que eu falei, não, isso aqui dá para construir um roteiro. E aí tinha, às vezes, uns trechos muito líricos, eu mostrava pro meu companheiro, assim, os roteiros, né? Depois eu isso aqui eu acho que tá mais para você aproveitar num poema seu. E aí eu fui trabalhando com 3 arquivos. 4, o da pesquisa bruta, o arquivo dos roteiros do podcast, o arquivo de poesia e o arquivo do romance. E aí deu a trilogia das baleias que eu brinco, né? Eu falo assim, juro que eu nunca mais vou falar de baleia. Você acha? E você tinha alguma referência, assim, de podcast? Tem algum que tu ouve e te serviu, assim, de inspiração? Então, na época, eu nem tinha... Eu ouvia muito... alguns gringos, assim, Radiolab, Invisibilia, alguns assim, mas eu nem conhecia tanto podcast narrativo nacional, assim, né? Depois até começou a ter bem mais. Hoje em dia a gente já tem muita opção de podcast narrativo e tudo mais, tem bastante coisa. Mas quando eu comecei a fazer, que foi 2018, 2019, não tinha tanta referência ainda de podcast narrativo. Tava começando a bombar a coisa, assim, né? Não, é uma palavra que eu gosto bastante, assim, acho essa questão de como realmente, assim, eu acho que, eu não sei também, eu gosto muito do áudio, então me sensibiliza muito, né, o texto. E eu acho muito bonito, assim, Todos Ontem Mesmo eu acho lindo, assim. Eu acho muito lindo. O áudio tem muito essa coisa de se você se conecta mais fácil com uma emoção, né? Porque você não tem a imagem. E isso, a voz é muito importante, né? A voz transmite emoção, assim, né? O Funeral da Baleia, agora você também disponibilizou ele para baixar o e-book, né? Ou online, de graça. Eu queria saber um pouco sobre isso também, se foi uma exigência do edital que você foi contemplada, ou se foi uma decisão tua. E como é que está sendo isso, né? A gente adora isso, porque, assim, uma das propostas do Pós-Fácil é a democratização da literatura, assim, né? E ver você disponibilizando um livro que eu imagino que não foi um livro barato de ser feito, porque ele é lindo, né? E o material dele, capa dura, ilustração, papel bacana, assim. E você disponibilizar ele em PDF, assim, achei incrível. Eu queria saber como é que foi essa decisão e como é que está sendo o feedback que você está tendo das pessoas a partir disso. Então, isso até agradeço a pergunta, porque é bem importante a gente falar disso, né? A importância de política pública, basicamente, né? Porque por mim, eu disponibilizaria todos os meus livros, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa viver de alguma forma. E eu não vivo dos livros que eu vendo, quem me dera, mas assim, é uma fonte de renda, né? E aí, quando eu inscrevi no edital, eu fiquei pensando muito assim, né? O que eu dou de contrapartida? Porque o edital, ele dá um valor para você custear o livro, né? E aí, a partir do momento que o livro foi custeado, você decide qual é o orçamento, né? Eles têm o valor e você decide como você vai distribuir aquilo. Então, custear o livro, ele foi todo pago pelo edital, né? Um pro bono para mim, para eu poder disponibilizar ele gratuitamente, né? Então, se não tivesse política pública, seria muito mais difícil conseguir fazer isso, né? Tanto por acordo com a editora, como pelo fato de que a gente precisa vender os livros para ter algum tipo de retorno financeiro, né?
A gente adora arte, a gente adora literatura, a gente adora tudo, mas a gente precisa sobreviver de alguma forma. Então, a gente precisa entender que isso, de alguma forma, assim, tem que ser visto como trabalho, né? É muito comum as pessoas me perguntarem assim: Lília, você não pode dar uma olhada no meu livro? Eu posso dar uma olhada no seu livro, mas isso é um trabalho, é uma profissão, exige tempo, exige uma série de conhecimentos, de coisas, de dedicação, de escuta e etc. Então, acho que a gente ainda tem uma visão, no geral, assim, um pouco ingênua em relação ao que é o profissional das letras, sabe? Assim, num todo, assim. E aí a importância de políticas públicas que fomentem esse tipo de trabalho, né? Esse edital é do governo do estado de São Paulo, né? O PROAC. Isso. Isso é muito legal. E as pessoas estão acessando, tu tem um controle, assim, de downloads, como é que tá sendo, tu tá recebendo bastante retorno, como é que tá rolando? Eu não tenho olhado as estatísticas, porque às vezes eu acho assim, vai ter 3 pessoas. Mas assim, eu tenho recebido, é engraçado, no caso do Funeral da Baleia, os retornos que eu recebo geralmente são, assim, me tocam muito. Eles, ou são pessoas que contam relatos de maternidade ou de luto envolvendo a maternidade, ou pessoas que escreveram textos, a Lorena Fontes, beijo, Lorena. Ela, né, escreveu um texto lindo sobre a lembrança dela da baleia, a relação dela com a mãe e trechos do Funeral da Baleia. É um dos episódios do podcast O Funeral da Baleia, que está no Spotify. Tem sido assim, coisas que me tocam muito, assim, sabe? Eu acho que dos meus livros foi o livro que mais me deu esse tipo de retorno, de uma coisa mais afetiva, de que as pessoas talvez... Até fiquei me perguntando, será que eu me conecto mais com as pessoas através da prosa, sabe? Assim, ou será que foi o tema do livro? O que será que aconteceu? Mas conectou, bateu? Bastante. Que bom, que bom. E você pretende escrever mais prosa? Tu ainda tá... Qual que é o mais que tu pretende agora focar mais? Ou quer ficar misturando os gêneros? Eu tô numa fase que eu não tô conseguindo focar. Isso resume a minha vida. Eu falei, meu Deus. Eu esses dias até organizei, assim, e dou essa dica para você que ouvinte está nos escutando. Eu organizei as pastas do meu computador de escrita. Então agora eu tenho assim uma pasta que é livros publicados, em que eu reuni todas as versões que eu tinha de cada um dos livros que já foi publicado. Então, aquelas 100 páginas deletadas do funeral estão lá. Aí eu fiz uma pasta em trabalho, e aí nessa pasta em trabalho eu tenho as 3 frentes nas quais eu venho trabalhando, que é ensaio, romance e poesia. Aí eu tenho 3 projetos de ensaio que eu tenho trabalhado neles, 2 projetos de romance que eu também estou trabalhando, e os de poesia, tem muita coisa dispersa, muitos projetos já mais encaminhados. Esse ano vai sair livro novo, provavelmente no primeiro semestre, que também foi contemplado pelo PROAC lá do estado de São Paulo, né, aqui do estado de São Paulo. Também, então, no final do ano vai ter PDF dele, porque eu coloquei essa mesma contrapartida, né? E venho trabalhando nisso, assim, mas sempre pensando nos limites do gênero, assim, e pensando numa outra coisa, né? Que você estava falando um pouco, a Carol, das vozes, assim, que são um pouco diferentes, né? Das coisas. E eu acho que isso é uma coisa legal, assim. Eu venho investigando muito isso. Que a gente, às vezes, quando vai escrever, eu, pelo menos, quando comecei a escrever, eu vou falar de mim, não sei como funciona para cada pessoa, acho que é muito pessoal. Eu tinha essa impressão de que eu tinha que ter uma voz, a minha voz. E isso, de alguma forma, ia ser uma coisa que as pessoas iam ler e reconhecer que era eu. Não, assim, como, sei lá, né, a gente tem, como você vê um quadro do Picasso, e você fala, isso é Picasso, sei lá. E com o tempo, assim, com a escrita, eu fui percebendo que o que me
interessa mais não é sempre repetir a mim mesma, mas testar limites dessa voz em cada projeto. Então, para onde que eu posso jogar? Então, em vez de procurar achar a minha voz, eu estou procurando mais perder a minha voz a cada projeto, sabe? E escutar o que o projeto precisa e fazer e rodar dentro dele mesmo, sabe? Então, eu não tento me desdobrar no projeto, mas eu tento ver o que do mundo, de que parte do mundo pode ser o desdobramento que dá naquele livro, sabe? Eu tenho mais escutado fora do que dentro, assim, sabe? Que nem, eu acho assim, né, apesar de assim, a baleia tá ali presente e tal, mas todos os trabalhos são bem diferentes. Não digo a linguagem, eu acho que tem uma coisa da tua voz ali, eu acho, sabe? Mas eles são trabalhos bem diferentes, né, assim, quem lê os trabalhos de poesia e depois lê também, mesmo os livros diferentes tem diferenças ali, eu acho que são bem, eu achei esse último teu livro, assim, bem forte, assim, não sei se também porque mexeu mais comigo, assim, sabe, mas, nossa, eu terminei, assim, fiquei, gente, que coisa, né, intensa, assim, porque, não sei também se tinha alguma relação com o Brumadinho também, em algum momento, sim, sabe, assim, foi tanta coisa que me veio na memória, assim, me resgatou, assim. E uma coisa também que eu acho interessante, e até uma vez o Marcelo a gente estava conversando sobre escrita, né? E aí eu escrevo crônicas, né? E aí ele falou pra mim assim, Carol, tu é jornalista, tu tem que aproveitar isso, né? As coisas que tu lê, assim, de fatos, de histórias, para usar isso na literatura. E tu fez isso, né? Tu pegou a texto ali, tu pegou a história da baleia lá e tu transformou isso em literatura. E acho que também nos seus trabalhos de poesia também tem muito isso, né? Tu armazena essas histórias, aí depois pensa assim, olha, isso aqui pode render alguma coisa e salva, ou não, ou foi só aquele caso e daí pronto, sabe? Eu acho que tem muito isso de entender a escrita como um processo de escuta do mundo. Eu acho que o artista, o escritor, ele é aquela pessoa que está escutando o mundo, assim, de alguma forma, e ouvindo o que as coisas têm para dizer. Um dos projetos de romance no qual eu venho trabalhando, ele tem a ver com uma matéria que eu li, e assim, eu não guardo as matérias e tal, eu nem lembro direito o nome das pessoas, então a informação que eu vou dar é super vaga, mas tem um fotógrafo, acho que francês, que era um senhor de uns 70, 80 anos, que caiu na rua durante o inverno. E ele morreu, porque ele estava deitado na rua. As pessoas provavelmente acharam que ele era uma pessoa em situação de rua. As pessoas geralmente não ligam para pessoas em situações de rua. Então, quando descobriram, ele estava morto. E ninguém se deu muito conta daquilo. Isso, assim, essa história me fez pensar várias coisas, então assim, não é um livro sobre essa história, não é uma outra, é uma viagem em cima dessa ideia da queda, assim, né, esse chama O Lugar Onde Cair por Enquanto, é o título provisório desse romance, mas é isso, assim, né, são coisas que me tocam, coisas que me mobilizam e que me fazem pensar em outras coisas, como a baleia me fez pensar na morte, como, né, esses símbolos, assim, eu procuro signos a partir dos quais eu possa das minhas viajadas. Muito bom. Eu, falando em viagem, aí eu tava pesquisando ali sobre você e eu achei uma coisa muito curiosa, que eu tenho interesse em mitologia grega. E você dá curso sobre isso, né? Eu queria saber desse teu interesse, assim, e se isso aparece na tua literatura e fica, assim, então, nas entrelinhas, na base, talvez, daquilo que você escreve, que a gente não identifica logo de cara, mas está ali presente, assim. Então eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Eu adoro literatura, mitologia grega, mas por curiosidade, nada que eu me aprofundasse, assim. Mas fiquei super curiosa em saber mais. Então, isso foi... A pessoa entra na letras, vai estudar letras. Eu entrei achando que eu ia fazer inglês e estudar, sei lá, Shakespeare, alguma coisa assim. Que eu queria estudar teatro na época, eu tinha essa ideia. E aí eu entrei e tinha uma matéria que chamava Introdução aos Estudos Clássicos. Aí eu fiz, gostei e fui pro grego.
Então, eu sou formada em grego, tenho mestrado e doutorado em grego, especificamente grego antigo. E foi meio que por causa dessa matéria, assim, de introdução, eu fiquei tiveram várias coisas, assim, que me mobilizaram. E nisso, assim, eu acho que influencia bastante no que eu escrevo, mas eu nunca tematizei, tipo, eu nunca fiz, por exemplo, uma coisa como o projeto da Luísa Romão, né, que ela fez o Também Guardamos Pedras Aqui, que ganhou o melhor livro de poesia e livro do ano do Jabuti do ano passado. Que ela pegou a Ilíada e propôs um diálogo direto com aquilo. Eu acho que eu trabalho de forma mais alusiva com isso. Então, por exemplo, no Funeral da Baleia, o livro começa com um pequeno ensaio sobre tradição, que tem muito a ver com a visão de tradição da antiguidade, assim. O que é a autoria, o que é... Mas isso fica muito disfarçado ali no meio, né? Como a Antígona fica disfarçada na imagem da coveira, e como o Édipo fica disfarçado também em algum momento, mas é citado, né, de alguma forma também estruturalmente no Motivos para Cavar a Terra. Então aparece de uma forma mais de pano de fundo, assim, né? Entendi. Mas gosto muito. Conhece aquele podcast Noites Gregas? Conheço. É muito gostoso, né? De ouvir, assim. Ouvir as histórias. Fico pirando nas histórias. Muito bom. E eu não conhecia ninguém que tinha estudado letras grego. Prazer te conhecer ele. Não. Liliane, tu comentou que tu já tá escrevendo mais um romance, pode dar um spoiler ou ainda tá muito no início? Então, tem O Lugar Onde Caí. O outro, ele é baseado o que eu posso dizer, assim? Ele é um personagem que é citado nesse Lugar Onde Caí, mas que não aparece. E aí é como se o narrador fosse esse personagem que só é mencionado num... Então, tem uma coisa assim, da mesma forma que no Motivos para Cavar a Terra eu também menciono o Funeral da Baleia, acho que tem uma coisa de tentar fazer com que essas coisas componham de alguma forma um universo e que as coisas se conectem e se conversem. Então, o que está de tradição no Funeral da Baleia também aparece de alguma forma nesse O Lugar Onde Caí, que é o que eu estou escrevendo agora. É como se tivessem assim regras, personagens, coisas assim que dão aquela parecidinha, assim, sabe? E tem a ver com verbetes, mas eu não vou entrar em detalhes, assim, mas tem uma coisa assim de um homem que escreve verbetes, né? Estou chamando esse romance de A Cabeça Boa. Olha, os nomes são ótimos, né? Tem uns... Os nomes são todos ótimos. E sugeriram esse A Cabeça Boa foi Martirelli Neto, grande poeta, que falou assim: Lilian, acho que você devia escrever um livro chamado A Cabeça Boa. Aí eu falei, tá, agora eu já tenho o título, vamos pensar no livro. E aí eu fiz pensando nesse título, assim, eu comecei a pensar, mas o que poderia ser, né? E tem vários anos pra lançar algum deles, não, né? Não. O próximo que vai sair mesmo, esse ano, vai ser de poesia, chama... então, a gente está discutindo o título, mas acho que vai ganhar o livro do Figo. Esse livro foi contemplado pelo PROAC com o título de Lances, Manobras e Partidas. Mas acho que a gente vai mudar esse título para o livro do Figo. E vai sair em 2023, talvez no primeiro semestre. E é um livro que fala sobre jogos e amor e lances e partidas. E tem alguma coisa que você esteja lendo que você queira recomendar? A gente sempre pergunta a recomendação do autor. Tem algum para recomendar aí pra gente? Olha, eu tô relendo a Odisseia, justamente porque eu vou começar um curso no sábado, que eu vou ministrar. Então tô relendo a Odisseia, e a figura da Penélope me interessa muito, assim, é uma coisa que é uma tradição meio na literatura contemporânea dialogar com Penélope, esta mulher que espera. Eu fico pensando ainda assim em coisas interessantes dessa personagem, que acho que em algum momento vai virar alguma coisa. Eu tô lendo a obra completa da Adília Lopes, que chama Dobra. Eu sou apaixonada pela Adília Lopes, apaixonada, assim, acho que é no momento a minha maior influência. E tô lendo O Deslumbramento, da Marguerite Duras,
que é uma edição antiga, acho que está esgotada, da Nova Fronteira. Ela é de 86, acho que não tem, mas se acha em sebo, assim, né? Que tem essa coisa, assim, de uma personagem mulher que ela tá sempre tentando reconstruir o fim do mundo, o pior momento da vida dela, como se ela perseguisse aquilo, quisesse viver aquilo uma segunda vez. É uma loucura, assim. Tô falando muito, assim, tô falando da minha interpretação do livro. O livro não é sobre isso, mas é um romance que tá mexendo muito comigo. Também foi indicação de quem? De Ismael Tirelli Neto. Grande influência. Grande influência. Como que tu consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né, cara? Eu fico te ouvindo assim, pensando, Jesus amado, eu trabalho em vários projetos literários, o podcast, eu acho que a gente pode, os podcasts, a gente pode considerar projetos literários também, como a Carol falou, e tuas leituras e cursos de mitologia grega, assim, eu fiquei imaginando teu Trello. Como que é o Trello da eu acho que a gente tá sempre tentando, né, assim... É por isso que eu falei assim, não tem muito nem prazo para as coisas saírem e a gente vai fazendo do jeito que dá. O que eu percebi que eu sou muito infeliz quando eu não estou escrevendo. Então, assim, ao mesmo tempo em que teve muitos momentos da minha vida que eu queria escrever e eu não tinha como, porque eu trabalhava 14 horas por dia, porque eu não tinha energia, assim, sabe? E aí acho que os últimos anos da minha vida foram uma negociação de o que eu estava disposta a abrir mão e o que eu podia abrir mão para ter um tempo de escrita, sabe? Então meio que é uma negociação assim comigo mesma, tipo, isso é mais importante nesse momento e por uma série de fatores nesse momento eu posso abrir mão de algumas coisas que há, sei lá, 5 anos eu não podia abrir mão, sabe? Eu acho que não é só uma escolha, eu acho que depende de muita coisa, assim, sabe? E eu tô no momento que eu tenho essa sorte de ter uma configuração que me permite ter um tempo de escrita. Mas as coisas vão acontecendo, assim, são vários projetos, é isso, né? O funeral demorou 13 anos, não sei, assim, ao mesmo tempo eu lancei livros de poesia meio que ficaram meio encavalados, então... Acho que as coisas, cada projeto tem seu tempo também, sabe? O Motivos para Cavar a Terra eu escrevi no final das contas, teve revisão, teve releitura, teve tempo de gaveta, mas no final das contas foi um livro que eu escrevi em 3 semanas. Sim, eu sentei e eu escrevi o livro nas férias de dezembro, assim, sabe? Mas, e é isso, o tempo do funeral foi outro. Acho que você tem que ver também o que o projeto está precisando, sabe? Muito bom, eu acho. Não, porque tem gente que fala assim, não, tem que deixar o livro na gaveta 10 anos. Essa coisa, né, assim, por exemplo, assim, a gente tem entrevistado quase a maioria autores independentes, assim, né, e é muito, e é sempre essa pergunta, o que você está escrevendo, daí eu sempre fico me pensando assim, será que a gente sempre espera que nem a pessoa, a casa, daí, quando vai ter o filho, quando vai ter o próximo, né? E deve ser super, bem mais difícil, né? Claro, com certeza é bem mais difícil, assim, né? Conseguir mesmo publicar um livro no Brasil e tal. E é legal, mas ao mesmo tempo é legal que tem surgido tantas pessoas escrevendo e acaba chegando na gente, assim, né? Seja por Catarse, enfim, a gente conheceu tanta gente, né, com o Pós-Fácil e é muito legal, assim, ter a oportunidade de conversar, assim, contigo e também saber, assim, que tu tá continuando, tá produzindo e que logo vai lançar coisa nova, né, mas sem pressão, né, pelo tempo, não precisa deixar 10 anos. É muito bacana isso, né, assim, a gente poder publicar, e hoje das mais diferentes formas, muita gente se autopublica, a cena é muito rica e muito diversa, né? É muito difícil você descrever o que é a cena da literatura contemporânea brasileira. É muito diversa, é muita gente fazendo muita coisa. Em vários formatos também, né? Isso é muito legal. Sim, sim. E é muito legal te ouvir, assim, falando do quanto escrever é importante para que você se sinta feliz, assim, sabe? Porque no fim das contas é isso, assim, né, é um ofício, como você falou, é um trabalho, vocês, né, que quem trabalha com a escrita, com a literatura, com as letras de maneira geral,
é pouco valorizado no Brasil, então às vezes acaba se tornando um trabalho muito difícil, assim, também, né? Muito penoso, né? Pô, para buscar reconhecimento é toda uma luta, né? E sei lá, se às vezes as pessoas alcançam, ou se são as melhores pessoas que alcançam, né? É tudo muito subjetivo, assim, também. Mas te ouvir falando da importância que tem para você, assim, também é muito bonito, sabe? Eu acho que isso acaba se refletindo no que você produz, assim. Porque O Funeral da Baleia poderia ser um livro muito triste, muito pesado, no sentido, no pior sentido, né? E tem uma figura de uma baleia ali que representa todo esse peso. Mas não é, né? A gente lê, se comove, mas se identifica. Eu não fiquei triste lendo, assim, por mais que tenham coisas ali, assim, muito tristes, porque é muito prazeroso ler um livro muito bem escrito, assim, né? Então, a gente acaba se pegando em várias coisas, assim, né? Então, parabéns e, de novo, muito obrigado por ter nos mandado o livro. E estamos ansiosas pelos próximos, somos tuas fãs, assim como tu deve ter percebido aqui nessa conversa. E a gente agradece muito por ter dedicado teu tempo para estar aqui com a gente, assim, é uma honra mesmo poder te ouvir, conversar contigo, conhecer melhor teu trabalho. Eu que agradeço, adorei a conversa, adorei tudo que vocês falaram, assim, e a gente segue juntas aí, se ouvindo, lendo. Obrigada pelo convite. É isso. Hoje é isso. Nessa temporada a gente vai conversar só com mulheres escritoras, né? E assim, escritoras contemporâneas, né? Mulheres jovens que estão aí publicando, como a Lilian. Então, Lilian, também continue nos ouvindo. E se tiver mais sugestões de pessoas pra gente conversar aqui, nos envie, por favor. Que legal. Manda sim sugestões. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Pós-faceire, peraí, não vai embora que eu tenho um recado para você. Você sabia que quem mantém o pós-fácil é quem nos ouve? Sim, pessoas como você que nos ajudam a melhorar esse podcast. E quem doa a partir de R$10 por mês tem direito a participar de sorteios exclusivos de livros. É isso aí. Para participar é só acessar apoia.se/pós-fácil-podcast. Agora, se você não tem como doar financeiramente, não tem problema. Você pode nos ajudar compartilhando os episódios, seguindo e avaliando o Pós-Fácil no seu streaming favorito ou nos acompanhando nas redes sociais. É @pós-fácil-podcast, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E é isso aí. Muito obrigada a quem nos apoia já. É vocês que fazem a diferença, vocês que incentivam a cultura, a literatura, a educação e o jornalismo cultural. Um beijo e até mais! O roteiro, a produção e a apresentação do Pós-Fácil Podcast são feitos por Caroline Passos e Stephanie Ceola. A edição é feita pelo nosso grande parceiro Isaac Varzim. A identidade visual do Pós-Fácil foi criada pela Ângela Prestes. As nossas fotos produzidas foram feitas pelos fotógrafos nossos grandes amigos Bettina Almeres e Marco Fávero.